Olá pessoal, vamos dar início a uma nova componente curricular. Agora vamos conversar sobre Teorias da Administração 2, que na realidade é uma continuação do que nós vimos no semestre passado, Teoria da Administração 1. Qual a diferença? Enquanto lá na Teoria da Administração 1 nós estudamos o papel do administrador, as funções do administrador e questões mais voltadas a uma abordagem inicial que a gente chama de fundamentos da administração. Nessa segunda etapa, então, na Teoria da Administração 2, nós vamos trabalhar a administração enquanto ciência. E para nós termos o entendimento da administração enquanto ciência, eu vou fazer um convite a vocês para uma incursão lá na Idade Média, onde inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, e a partir disso a gente então vai ter a ideia de o estudo da administração agora sob o viés científico. Bem, iniciando então a partir do nosso texto, o conhecimento da ciência da administração e algumas notas para reflexão, eu chamo a atenção para os senhores de que é necessário que se faça uma relação entre história e a evolução do pensamento administrativo. Então, as duas coisas, elas andam de mãos dadas. Tá? Falar sobre teorias da administração, desprezando a história, é incorrer em um erro muito grande. Tá? A nossa apostila, ela vai lá no momento da história em que se falava do Código de Hammurabi, tá? Mas eu prefiro começar essa nossa conversa exatamente a partir da Revolução Industrial, tá? E os efeitos que esta reevolução trouxe nas formas de produção. É o que nos interessa nesse momento para conversarmos sobre administração enquanto ciência. Bem, vocês já ouviram falar, é lógico, sobre o momento da história em que a sociedade ela vivia organizada em feudo. Então, nós temos um momento que a gente vai chamar de regime feudalista, né, onde o feudalismo ele dominava a Europa e nós tínhamos produção era eminentemente agrícola, e dentro desses feudos, né, que a palavra mais próxima que nós temos no século 20 e 21 é condado. Então, nessas aglomerações de pessoas, né, que produziam, ficavam com a parte dessa produção e a outra parte era para o senhor do feudo, existiam trabalhadores com determinados ofícios. E aí nós tínhamos o sapateiro, o ferreiro, aquele que se destacava em fazer armaduras, aquele que se destacava nas questões de instalagem e antigas formas de hospedagem. Então existiam serviços e produção de bens. Tá? Entretanto, a diferença é que esses serviços e essas produções de bens eram feitas
quase que de maneira exclusiva. Eu me dirigia a um sapateiro e dizia: eu quero um par de sapatos. Ele tirava a medida dos meus pés e dali a um mês eu voltava para pegar então o meu par de sapatos. A produção se dava mais ou menos desta forma. Tá? E aí, com o fim desse período feudalista, ou seja, com o fim dos feudos, e esse fim ele vai combinar com um processo histórico que tende a nos remeter a uma ideia de que nesse período as pessoas ainda viviam muito vinculada a uma ordem clerical, ou seja, uma ordem vinda da igreja, a Igreja Católica, aonde era vedado às pessoas terem acesso ao conhecimento. Mas com o passar do tempo, e aí já no final do feudalismo, a gente vai perceber, aí já no século XVIII, que a gente tem na sociedade um conjunto de pessoas dispostas a estudar, a pesquisar, a sair de uma situação de obscurantismo científico para uma visão mais iluminista. E o período vai assim ser caracterizado, né? O período das ideias, o período das inovações, o período das descobertas. E com o fim do feudalismo, a gente vai perceber que as pessoas começam a deixar a vida no campo, né? E elas começam a se deslocar para as cidades, né? A esse processo também a gente dá um nome, êxodo rural. Então, o fim do feudalismo, ele vai combinar com o êxodo, ou seja, agora não tem mais o trabalho no campo, as pessoas começam a se deslocar para as cidades, e nas cidades começam a surgir os pequenos negócios, as pequenas indústrias, e tudo isso é possível a partir da ideia que se tem de que o homem tem a liberdade para descobrir, o homem tem a liberdade para inventar, coisa que até então essa prerrogativa não era dada, né? Então a gente vai ver que desde 1400, 1300, a sociedade ela vivia sobre uma rígida orientação e controle da Igreja Católica. E tudo aquilo que a Igreja Católica não concordava era heresia, e se a pessoa desafiava, a gente então sabia o que iria acontecer com esses desafiadores, né? Então, os hereges, que geralmente eram ou queimados em praças públicas ou levados à reclusão, né? Bem, se a história é o ponto fundamental para que a gente entenda a evolução do processo administrativo, eu digo para vocês que, com o êxodo rural e a vinda das pessoas para as cidades começam a necessitar de serviços para receber, então, esse contingente de pessoas. Nas cidades começam a surgir pequenos negócios, pequenas indústrias, bem como a gente vai ter um marco histórico muito grande e que vocês precisam carregar isso para o resto da vida profissional de vocês. O marco histórico que vai, então, determinar essa passagem do tempo que a gente tem de uma administração muito mais voltada para a ideia das artes dos ofícios, ou seja, a administração enquanto arte era aquela vinculada ao artesão, ao ferreiro, ao sapateiro. Agora a gente tem
uma visão diferenciada, que é a produção em larga escala. E essa produção em larga escala, ela é possível justamente em função da revolução industrial. Ou seja, a gente tem um grande evento sendo trazido para a sociedade, que foi, a máquina a vapor. A partir da máquina a vapor, aí sim a gente começa a ter a possibilidade de um processo de produção em massa, e nesse processo de produção em massa é que a gente então começa a nossa conversa sobre a administração e o cientificismo no processo e evolução do pensamento administrativo. Na próxima aula, então, a gente dá continuidade a essa nossa história pós-revolução industrial. Ok? Setinho em cima. Ou setinho embaixo. Aí.